Sabes aquele ditado sobre como nunca conheces realmente alguém até te divorciares dessa pessoa? Bem, eu diria que começas a ver as verdadeiras cores dessa pessoa muito antes dos papéis estarem assinados. Para mim, foi numa terça-feira aleatória em março, quando descobri que o meu marido de 12 anos estava a dormir com a secretária dele. Deus, isso soa tão clichê quando digo em voz alta, como algo saído diretamente de um mau filme do Lifetime. Mas lá estava eu, a viver esse clichê. Sou a Melanie Foster. Na altura tinha 38 anos e trabalhava como analista financeira sênior na Brookfield Partners. Especializava-me em avaliação de risco e proteção de ativos. Competências que acabariam por me salvar de formas que nunca antecipei quando escolhi esta carreira. O Garret e eu conhecemo-nos na pós-graduação. Ele estudava direito enquanto eu tirava o meu MBA em finanças. Éramos o casal de poder que todos invejavam. Ambos ambiciosos, ambos determinados. Quando ele conseguiu uma parceria na Cvel em Remington, um dos escritórios de advocacia mais prestigiados de Denver, celebramos durante dias. Estava genuinamente orgulhosa dele. Essa é a parte que ainda dói às vezes. Eu amava-o mesmo profundamente. No dia em que descobri sobre a Vanessa, nem estava à procura de nada. É assim que estas coisas costumam acontecer, certo? Passei pelo escritório do Garret para o surpreender com almoço. Algo que raramente fazia, porque estávamos sempre muito ocupados. A recepcionista disse que ele estava numa reunião, mas que terminaria em breve. Então decidi esperar no seu escritório. O computador estava aberto, não trancado, o que era incomum para o Garret. Ele era sempre paranoico com a confidencialidade dos clientes. Um aviso de mensagem apareceu de VW. Dizia: ainda a pensar na noite passada. Mal posso esperar pelo nosso fim de semana fora. Comprei algo especial para vestir, ou não vestir. Fiquei sentada ali. As minhas mãos tremiam tanto. Coloquei os sacos do almoço no chão antes que os deixasse cair. Depois começaram a chegar mais mensagens, cada uma mais explícita que a anterior. Não devia ter continuado a ler, mas era como ver um acidente de carro em câmara lenta. VW. Vanessa Winters. A secretária dele de 29 anos, com madeixas perfeitas e pernas que pareciam não ter fim. Aquela que ele insistiu em contratar pessoalmente. Aquela com quem ele tem estado a trabalhar até tarde nos últimos 6 meses. Mel, o que estás aqui a fazer? Sobressaltei-me com a voz do Garret. Ele estava na porta. A expressão dele mudou de surpresa para alarme quando viu o ecrã do computador. Trouxe almoço, disse eu, com a minha voz a soar distante, até para mim mesma. Mas parece que já tens tido bastante festa por aqui. O rosto dele fez uma coisa, uma transformação, é difícil de descrever. Num segundo ele era o meu marido de 12 anos e no seguinte era um completo estranho. Os olhos endureceram, o maxilar contraiu-se. Não devias andar a vasculhar as minhas mensagens privadas, disse ele friamente. Podes acreditar nisso. Essa foi a resposta dele. Nem negação, nem pedido de desculpas. Apenas acusação. Elas apareceram enquanto eu esperava por ti, disse eu. Há quanto tempo, Garret? Ele suspirou, afrouxando a gravata. Olha, Melanie, estas coisas acontecem. As pessoas afastam-se. Temos estado ambos tão ocupados com as nossas carreiras. Não te atrevas a pôr isto em cima de mim, disse eu, encontrando a minha voz. Há quanto tempo? 8 meses, admitiu ele finalmente. Mas não tem de ser um grande drama. Podemos ultrapassar isto. Cometi um erro. 8 meses. Quase 250 dias de mentiras. Todas aquelas viagens de trabalho. Todas aquelas reuniões tardias. Todos aqueles fins de semana em que ele supostamente estava a pôr o trabalho em dia. Lembro-me de me levantar, pegar na minha mala e caminhar até a porta com toda a dignidade que consegui reunir. Quando o alcancei, parei. Falamos sobre isto em casa, disse eu ao passar por ele. Ele agarrou-me o braço. Não com força, mas firmemente o suficiente para me parar. Melanie, sê inteligente quanto a isto, disse ele em voz baixa. Lembra-te do nosso acordo pré-nupcial. Lembra-te de quem é o nome na maioria dos nossos ativos. Não tornes isto feio. Nesse momento, com essas palavras, algo cristalizou dentro de mim. Isto não era apenas sobre a traição.
Era sobre quem o Garret realmente era. Alguém que usaria o poder financeiro como ameaça antes mesmo do confronto realmente começar. Eu sou sempre inteligente, Garret, respondi, libertando meu braço. Era isso que costumavas amar em mim. Lembras-te? Saí do escritório dele, passei pela secretária da Vanessa, onde ela estava sentada a fingir estar absorta no trabalho. As bochechas coradas. Os nossos olhos cruzaram-se brevemente. Ela sabia que eu sabia. E, por apenas um instante, vi algo como culpa atravessar o rosto dela antes de desviar o olhar. Cheguei até ao carro antes de desabar. Sentei-me na garagem a agarrar o volante com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. E chorei até mal conseguir respirar. 12 anos. 12 anos a construir uma vida com alguém que podia deitar tudo fora. E depois ameaçar-me imediatamente. Mas aqui está a coisa sobre tocar no fundo. Uma vez lá, a única direção é para cima. E, enquanto eu estava sentada naquele carro a ver o rímel escorrer no espelho retrovisor, uma pequena voz fria no fundo da minha cabeça começou a sussurrar. Uma voz que soava muito como analista financeira. Estava na sala de reuniões. Ativos, passivos, avaliação de risco, planeamento de contingência. Conduzi até casa, fiz uma mala para passar a noite e registrei-me num hotel. Precisava de espaço para pensar, para planear. Porque, se há uma coisa que aprendi na minha carreira, é que as emoções são inimigas das decisões financeiras sólidas. E o que é o divórcio, afinal? Se não a dissolução de uma parceria financeira. Nessa noite, num quarto de hotel estéril com vista para o centro de Denver, não liguei aos meus amigos, não liguei à minha família. Em vez disso, abri o portátil e comecei a fazer uma lista. Um inventário completo da nossa vida juntos. Os nossos ativos, os nossos passivos, as nossas contas. E, à medida que trabalhava nos números, percebi algo que me gelou o sangue. Ao longo do último ano, o Garret andava a movimentar dinheiro. Pequenos montantes no início, depois somas maiores. Honorários de consultoria pagos a empresas de fachada que nunca tinha ouvido falar. Contas de investimento às quais eu não tinha acesso. Ele não estava apenas a planear um caso. Estava a planear uma saída. Na manhã seguinte, voltei a casa antes que o Garret acordasse. Ele não tinha voltado na noite anterior. Sem surpresas quanto a onde passou a noite. Precisava de aceder ao escritório dele em casa, aos nossos documentos financeiros. Também precisava que ele acreditasse que eu estava a desmoronar, não a planear. Quando ele finalmente chegou a casa, perto do meio-dia, eu estava sentada na ilha da cozinha com um ar devidamente devastado. O que, para ser justa, não foi difícil de simular. Eu estava devastada. Só não estava paralisada. Mel, suspirou ele, pousando as chaves. Precisamos de falar sobre a Vanessa. Ou sobre o dinheiro que tens andado a esconder? Perguntei baixinho. A cabeça dele ergueu-se de imediato, os olhos a apertarem. Do que estás a falar? Sou analista financeira. Garret. Achavas mesmo que eu não ia notar $430 mil a desaparecer ao longo de 18 meses? Recuperou rapidamente. Tenho de lhe dar isso. A surpresa momentânea foi substituída pela confiança ensaiada, do tipo que eu já tinha visto usar nos tribunais. São investimentos comerciais legítimos, disse ele com suavidade. E francamente, não são da tua conta. As minhas finanças são as minhas finanças. As tuas finanças são as minhas finanças, lembrei-lhe. Somos casados, lembra-te. Ele riu-se. Na verdade riu-se mesmo e foi até ao armário das bebidas, servindo-se de uma boa quantidade de bourbon. O acordo pré-nupcial que assinaste diz o contrário. E, considerando as circunstâncias, acho que está na hora de discutirmos os termos da separação. Assinamos esse acordo pré-nupcial há 13 anos, quando nenhum de nós tinha nada, disse eu. Muita coisa mudou. Legalmente, não, respondeu ele, bebendo devagar do copo. Os tribunais defendem acordos como o nosso o tempo todo. Enfrenta a realidade, Mel. Entraste nisto de olhos abertos. Entrei. Isso era verdade. Quando casamos, eu era uma jovem de 26 anos cheia de sonhos que acreditava no para sempre. O pré-nupcial pareceu razoável na altura. Uma formalidade que nunca se aplicaria, porque nunca nos separaríamos. Deus,
Como fui ingênua. Então é isso, perguntei. 12 anos juntos e acabas assim. O Garret encostou-se ao balcão, estudando-me por cima do copo. Olha, não sou um monstro. Vou garantir que fiques bem. O apartamento em Cherry Creek. Podes ficar com ele. Uma pensão razoável por 1 ou 2 anos enquanto te reorganizas. Mas a casa, a propriedade de férias, os meus investimentos, esses ficam comigo. E a Vanessa? Perguntei sem conseguir evitar. Vai mudar-se para aqui assim que eu sair. Algo passou pelo rosto dele. Um aborrecimento, talvez um toque de culpa. A Vanessa é complicada, disse com cuidado. Mas sim, temos planos. Entendo, disse eu. E entendi mesmo. Todas as peças estavam a encaixar-se. E há quanto tempo tens esses planos? Encolheu os ombros, claramente a perder a paciência com as minhas perguntas. Importa. O ponto é que o nosso casamento acabou. Já falei com o Trevor Blackwell. O Trevor era o amigo e colega dele, especialista em divórcios. Vai tratar da minha parte. Sugiro que arranjes representação rapidamente. Já contrataste um advogado. Não consegui esconder a mágoa na voz. Isto estava a avançar mais rápido do que eu tinha antecipado. É apenas negócios, Mel. Tu, mais do que ninguém, devias entender isso. Apenas negócios. 12 anos de casamento reduzidos a uma transação. Senti algo dentro de mim endurecer, como metal fundido a ser temperado em água fria. Nessa noite, o Garret dormiu no quarto de hóspedes. Eu fiquei acordada na nossa cama, que em breve seria apenas a dele, a olhar para o teto, a ouvi-lo fazer uma chamada telefônica tardia. Não precisei de ouvir as palavras para saber que estava a falar com ela. Na manhã seguinte, durante o café, apresentou-me o acordo de separação proposto. Era insultuoso. O condomínio em Cherry Creek que compramos como propriedade de investimento estava em dívida, valia menos do que devíamos sobre ele. A generosa pensão alimentícia mal cobriria as minhas despesas básicas por 1 ano. Entretanto, ele ficaria com a nossa casa de 4.000 pés quadrados em Glands Rent, a cabana em Brain Ridge, as contas de reforma e todos os nossos portfólios de investimento conjuntos. Isto é ridículo, disse eu, empurrando os papéis de volta para o outro lado da mesa. Metade do que construímos é meu. Não segundo o acordo pré-nupcial, respondeu ele calmamente, e não segundo como os ativos estão titulados. Ser razoável, Melanie. Luta comigo nisto e acabarás com ainda menos. Fitei o meu marido, este estranho com o rosto do Garret, e percebi algo importante. Ele achava que eu era estúpida. Ou, mais precisamente, achava que eu era financeiramente ingênua. No nosso casamento, ele lidava com os assuntos legais, e eu confiava nele com isso. O que ele parecia não se lembrar era que eu passava os meus dias a analisar vulnerabilidades financeiras e a proteger ativos de corporações multimilionárias. Preciso de tempo para pensar, disse eu, tornando a minha voz pequena. Isto está tudo a acontecer tão depressa. Ele assentiu, claramente satisfeito com a minha aparente submissão. Fica com o fim de semana, mas preciso de uma resposta até segunda-feira. Gostava de resolver isto rapidamente e de forma limpa. Aposto que sim, pensei. Nessa tarde, enquanto Garret estava no ginásio, ou mais provavelmente com a Vanessa, fiz 2 telefonemas importantes. O primeiro foi para Diana Ortega, a melhor advogada de divórcios do Colorado e uma mulher que conheci num summit financeiro há 3 anos. O segundo foi para o meu chefe, explicando que precisava de tirar 2 semanas de licença pessoal de emergência. Algo que o Garret tinha dito continuava a ecoar na minha mente. Luta comigo nisto e acabarás com ainda menos. Não tinha intenção de lutar com ele. Pelo menos, não da forma como ele esperava. Não. Eu ia fazer algo muito mais eficaz. Ia ouvir aquela voz fria e analítica dentro da minha cabeça. Aquela especializada em avaliação de risco e proteção de ativos. Aquela que já estava a formar um plano. As 2 semanas seguintes foram o período mais intensamente focado da minha vida. Enquanto Garret pensava que eu estava a desmoronar, algo que eu incentivava ao parecer chorosa e distraída sempre que ele estava em casa, eu estava na verdade a trabalhar metodicamente numa estratégia abrangente. A Diana, a minha advogada, valia cada cêntimo dos seus $750 por hora. Durante a nossa primeira reunião, expus tudo o que sabia.
O caso, as transferências de dinheiro escondidas, o acordo pré-nupcial que assinei quando era jovem e confiante. O acordo pré-nupcial é potencialmente contestável, disse ela ao rever o documento. Especialmente se conseguirmos provar que ele já estava a mover ativos em antecipação ao divórcio. Isso demonstra má-fé. Mas os desafios levam tempo e não são garantidos. E se eu dissesse que pode haver mais do que apenas ativos conjugais escondidos? Perguntei cuidadosamente. As sobrancelhas da Diana ergueram-se. Estou a ouvir. No processo de rastrear os movimentos financeiros do Garret, encontrei algumas irregularidades. Pagamentos a entidades que parecem não existir, levantamentos em dinheiro que não fazem sentido e um padrão de faturação a clientes por horas que não coincidem com o calendário dele. Isto não era inteiramente verdade. Ainda não. Mas tinha suspeitas, e precisava de saber se a Diana me ajudaria se essas suspeitas se confirmassem. Melanie, disse Diana cuidadosamente, estás a sugerir que o teu marido possa estar envolvido em irregularidades financeiras no escritório. Estou a sugerir que, se tais provas existissem, isso mudaria a dinâmica das nossas negociações de divórcio. Diana estudou-me por um longo momento e depois assentiu lentamente. Se, hipoteticamente, descobrisses provas de fraude de faturação ou evasão fiscal durante uma busca legítima por ativos conjugais, isso criaria uma vantagem significativa. Mas, acrescentou ela, erguendo um dedo de aviso, se fores à procura dessas provas especificamente ou acederes a áreas onde não estás autorizada a entrar, isso pode sair-te muito mal. Compreendi perfeitamente. A Diana estava a dar-me os limites legais, ao mesmo tempo que reconhecia a potencial estratégia. Precisava de ser cuidadosa, meticulosa e, acima de tudo, legal na recolha de informações. E assim começou a Operação Liberdade Financeira. Foi mesmo assim que a chamei nas minhas notas. Patético, eu sei, mas deu-me foco quando sentia que o meu mundo estava a desmoronar-se. O primeiro passo foi garantir a minha própria posição financeira. Tinha uma conta bancária separada que o Garret não conhecia. Não porque estivesse a esconder dinheiro, mas porque era uma conta antiga que nunca fechei antes do nosso casamento. Transferi os meus 3 próximos ordenados diretamente para essa conta. A seguir, comecei a documentar tudo na nossa casa. Tirei fotos de objetos valiosos, criei folhas de cálculo com os preços de compra e valores atuais. A coleção de arte de que o Garret tanto se orgulhava, a garrafeira no valor de quase $100.000, os relógios, os móveis, tudo. A parte mais difícil foi aceder aos registros financeiros do Garret sem levantar suspeitas. Felizmente, anos a partilhar uma vida deram-me certas vantagens. Conhecia os padrões dele, as suas palavras-passe, ou pelo menos as variações que usava. E, mais importante ainda, sabia quando ele não estaria em casa. Enquanto ele pensava que eu estava em aulas de yoga ou em sessões de terapia. Ambas desculpas para os meus encontros com a Diana. Eu estava na verdade a vasculhar anos de extratos bancários, declarações fiscais e ficheiros do escritório em casa. O que encontrei confirmou os meus piores receios e deu-me a vantagem de que precisava desesperadamente. O Garret não estava apenas a esconder ativos conjugais. Ele andava, sistematicamente, a cometer fraude fiscal e fraude de faturação há anos. Andava a cobrar em duplicado aos clientes, a declarar despesas pessoais como deduções empresariais e tinha criado uma estrutura complexa de empresas de fachada para esconder rendimentos do fisco. A ironia não me passou despercebida. O Garret era especialista em direito empresarial, incluindo questões de conformidade. Usava sua experiência para contornar precisamente as leis sobre as quais aconselhava os clientes. Documentei tudo de forma meticulosa, fiz cópias e guardei-as numa conta segura na nuvem, a qual só eu tinha acesso. A Diana reviu as minhas descobertas e confirmou o que eu já suspeitava. Isto era suficiente não só para invalidar o nosso acordo pré-nupcial, mas também para potencialmente pôr fim à carreira jurídica do Garret, se tornasse público. Mas ainda precisava de mais uma peça para completar o meu plano. Precisava de o apanhar com a Vanessa, para ter provas irrefutáveis do caso, que nem o Garret conseguiria contornar com a lábia dele. A oportunidade surgiu mais cedo do que eu esperava. 3 semanas depois de descobrir o caso, o Garret anunciou que ia a Chicago para uma conferência jurídica de quinta a domingo.
Uma verificação rápida no calendário da Associação de Advogados Americanos mostrou que tal conferência não existia. Está bem, disse eu com suavidade durante o jantar. Talvez vá visitar a minha irmã em Fênix enquanto estás fora. Boa ideia, disse ele, mal levantando os olhos do telemóvel. Sair pode ajudar-te a pensar melhor sobre o acordo. Assenti, a fazer o papel da futura ex-esposa gradualmente conformada. Talvez tenhas razão. Na manhã de quinta-feira, fingi que ia para o aeroporto. Cheguei mesmo a apanhar um transporte com a minha mala. O que o Garret não sabia era que pedi ao motorista para me deixar num local de aluguer de carros, onde fui buscar um sedã discreto. Depois conduzi até um hotel que tinha reservado perto da nossa casa e esperei. Por volta das 2 da tarde, passei de carro pela nossa casa. O carro do Garret não estava lá, como esperado. Disse-me que o voo era às 11 da manhã. Mas o que eu não esperava era ver um BMW vermelho familiar na nossa entrada. O carro da Vanessa. Nem sequer estavam à espera que ele estivesse oficialmente fora da cidade. Estavam a encontrar-se na nossa casa, na nossa cama, enquanto eu supostamente voava para Fênix. Estacionei uns metros abaixo na rua e esperei, com o coração a bater descompassado. Era isto. A peça final que eu precisava. 1 hora depois, fui até a minha própria porta e entrei silenciosamente com a minha chave. Os sons vindos de cima deixarão-me sem dúvidas quanto ao que estava a acontecer. Inspirei fundo, firmei as mãos trêmulas e subi as escadas. O que aconteceu a seguir parecia uma cena de um mau filme. Abri a porta do quarto. A Vanessa gritou. O Garret praguejou. Roupa foi agarrada. Acusações foram feitas. Eu fiquei calmamente na entrada, o meu telemóvel a gravar todo o confronto. Melanie, mas que raio, gritou o Garret, a vestir as calças. Não devias estar a caminho de Fênix. E tu devias estar a caminho de Chicago. Respondi com calma. Interessante como nenhum de nós está onde disse que estaria. A Vanessa apressava-se a apanhar a roupa, o rosto vermelho de vergonha ou raiva, provavelmente ambos. Isto não é o que parece, tentou o Garret, recorrendo ao clichê mais antigo de todos. Eu ri-me mesmo. É exatamente o que parece, Garret. Tu e a tua secretária na nossa cama Marshall, numa tarde de quinta-feira, quando ambos devíamos estar fora da cidade. Estavas a espiar-me, acusou ele, o cérebro de advogado já a mudar para contra-ataque. Vim a casa porque me esqueci de algo, menti com naturalidade. Mas na verdade fico feliz que isto tenha acontecido. Agora está tudo às claras. A Vanessa, agora parcialmente vestida, tentou passar por mim em direção à porta. Afastei-me para deixar passar, mas não sem antes dizer. Ele disse-me que vocês estavam juntos há 8 meses, só para saberes no que te estás a meter. A expressão de confusão no rosto dela confirmou outra suspeita minha. O Garret também lhe tinha mentido, sobre há quanto tempo estavam envolvidos. Quando ficamos sozinhos, a postura do Garret mudou completamente. Desapareceu o adúltero envergonhado, substituído pelo advogado frio e calculista que eu conhecera nas últimas semanas. Isto não muda nada sobre o acordo, disse ele, a abotoar a camisa. Se alguma coisa, a tua pequena armadilha hoje só confirma que precisamos de terminar isto rapidamente. Concordo, disse eu, surpreendendo-o. Vamos terminar isto rapidamente. Eu assino a tua proposta de acordo com uma condição. Ele olhou desconfiado. Que condição? Quero ser eu a contar aos sócios da tua firma sobre as tuas práticas criativas de faturação e o teu esquema elaborado de evasão fiscal. A cor desapareceu do rosto dele. Durante vários segundos não disse nada. Apenas ficou a olhar para mim, enquanto as implicações das minhas palavras se instalavam. Estás a blefar, disse finalmente. Mas a voz dele não tinha convicção. Cliente número 4729, Remington Technologies, recitei de memória. Faturado por 44 horas em março, quando estavas comigo em Cabo. O Trust Scardino, faturado por revisão de documentos no dia de Natal do ano passado. A conta offshore nas Ilhas Caimão em nome do Foster Consulting Group, onde canalizaste mais de $800 mil em rendimento não declarado. Queres que continue? Ele sentou-se pesadamente na beira da cama. A nossa cama, onde minutos antes tinha estado com outra mulher. O que queres? Perguntou ele, a voz mal acima de um sussurro. Sorri,
sentindo a mudança de poder na sala. Tudo. Garré. Quero tudo. Nessa noite, o Garré dormiu novamente no quarto de hóspedes. Mas desta vez, não por escolha. Consegui ouvi-lo andar de um lado para o outro, a fazer telefonemas em tons baixos. Provavelmente a tentar perceber o que eu realmente sabia e quais eram as suas opções. Também não dormi. Estava demasiado agitada, demasiado consciente de que estava no precipício. As próximas 24 horas determinariam se o meu plano teria sucesso ou falharia espetacularmente. Na manhã de sexta-feira, estava na cozinha quando Garré apareceu, com ar cansado e derrotado. Serviu-se de café e sentou-se à minha frente na ilha. Tenho pensado nas tuas preocupações, disse ele cuidadosamente. Estou preparado para oferecer um acordo mais justo. Estou a ouvir, respondi, mantendo a expressão neutra. Propriedade total do condomínio em Cherry Creek, com todas as obrigações da hipoteca transferidas para mim. Metade dos nossos ativos líquidos. Um pagamento único de pensão alimentícia no valor de $250 mil. Dei um gole lento no meu café. Isso é mais razoável, mas ainda não é suficiente. O maxilar dele apertou-se. Qual é a tua contraproposta? A casa. A cabana em Brainridge. 70% dos nossos ativos líquidos. E reportar-este à Ordem dos Advogados do Colorado e à autoridade tributária. Ele riu-se, incrédulo. Não podes estar a falar a sério. Isso acabaria com a minha carreira. As ações têm consequências. Garré. E as ameaças também. Ripostei. Se tentares expor-me, vou dizer que eras cúmplice. Apresentamos declarações de impostos conjuntas. Lembra-te. Vais cair comigo. Eu já antecipava esta resposta. A diferença é que tenho provas documentadas das minhas fontes de rendimento. Tenho e-mails que mostram que questionei certas deduções que tu garantiste serem legítimas. Tenho notas contemporâneas de conversas onde desvalorizaste as minhas preocupações. A questão é: o que tens tu para provar que eu sabia dos teus crimes financeiros? O silêncio que se seguiu disse-me tudo o que precisava de saber. O Garré era um advogado brilhante, mas cometeu um erro crítico no nosso casamento. Subestimou-me. Tratou de todos os nossos assuntos financeiros e legais, acreditando que eu estava satisfeita em deixá-lo gerir esse lado da nossa vida. Não percebeu que eu prestava atenção, fazia perguntas, guardava registros. Não porque suspeitasse de algo, mas porque é assim que sou. Uma analista financeira. Orientada para o detalhe. Minuciosa. Preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Tens todo o tempo que quiseres, respondi. Mas entende isto. Às 5 da tarde de hoje, se não tivermos um acordo assinado nos meus termos, a documentação vai para os sócios gerentes da Caldwell & Remington, para a Ordem dos Advogados do Colorado e para a autoridade tributária. Ele olhou para mim. Talvez a ver-me pela primeira vez. Farias mesmo isso depois de 12 anos. 8 meses, Garré, lembrei-lhe suavemente. Atiraste fora 12 anos por 8 meses com a Vanessa. E depois tentaste deixar-me sem nada. Por isso, sim. Faria mesmo isso. Ele saiu de casa depois disso, provavelmente para consultar o amigo advogado de divórcios. Aproveitei a oportunidade para executar a próxima fase do meu plano. Primeiro, liguei a Diana e atualizei-a sobre a situação. Ela tratou de elaborar um acordo de divórcio segundo os meus termos e enviou por estafeta para o escritório do Garré até ao meio-dia. A seguir, fiz uma série de movimentações financeiras para as quais já estava preparada. Transferi a minha parte das nossas contas conjuntas para minha conta separada. Contactei o nosso gestor de investimentos e congelei certas transações no nosso portfólio. Mudei as palavras-passe do nosso armazenamento na nuvem e das contas de e-mail partilhadas. Mais importante ainda, finalizei a venda da nossa propriedade de férias em Brainridge. Uma venda que andava a tratar discretamente há semanas. Como coproprietária, tinha o direito legal de vender. Embora normalmente precisasse da assinatura do Garré, 2 anos antes ele tinha me dado procuração para tratar de assuntos relacionados com propriedades enquanto estava envolvido num grande caso. Nunca a revogou. Provavelmente esqueceu-se que existia. A venda tinha sido finalizada ontem. Os lucros foram para uma conta de garantia temporária que eu controlava. Às 15 horas,
Ainda não tinha notícias do Garret. Enviei-lhe uma mensagem simples. Restam 2 horas. Às 16h15, ele voltou para casa, batendo a porta com tanta força que as janelas estremeceram. Entrou furioso na cozinha, onde eu estava calmamente a rever documentos. Vendeste Brainread, gritou, atirando papéis para o balcão. Como raio fizeste isso sem a minha assinatura? Procuração, respondi calmamente. A que me deste em 2020 para os assuntos da propriedade. Nunca a revogaste. Ele passou as mãos pelo cabelo, com os olhos arregalados e desesperado. Isto é uma loucura. Não podes fazer isto. Já fiz, disse eu. A venda foi concluída ontem. Os lucros estão em depósito pendentes do nosso acordo de divórcio. Fui eu que construí tudo que temos, explodiu ele. Tudo. E achas que pode simplesmente ficar com isso? Construímos tudo juntos. Corrigi. E tu estavas a planear ficar com tudo para ti. A única diferença é que eu sou melhor neste jogo do que pensavas. Por um momento, achei que ele se tornaria fisicamente agressivo. Os punhos cerraram-se, o rosto contorceu-se de raiva. Mas o Garret sempre foi sob controlo. Sobre aparências. Violência física destruiria a imagem cuidadosamente construída dele. O acordo de divórcio, disse eu, acenando com a cabeça para o pacote de documentos em cima do balcão. A Diana preparou o TENS. Verifiquei o relógio. 40 minutos para o assinar. Caso contrário, as provas serão enviadas. Sua vingativa, sussurrou ele. Não, Garret. Sou uma sobrevivente. É diferente. Ele agarrou os papéis do acordo e entrou furiosamente no seu escritório, batendo a porta. Ouvi coisas a serem atiradas, vidros a partirem-se. Eu não me mexi do meu lugar na ilha da cozinha. Às 16h52. Faltavam apenas 8 minutos. Antes do meu prazo, o Garret apareceu com o acordo assinado. Espero que estejas feliz, disse amargamente, atirando o documento à minha frente. Destruíste tudo. Não, tu é que fizeste isso, corrige, verificando se todas as assinaturas estavam no lugar. Eu só me certifiquei de que não afundava com o navio. Nessa noite, o Garret fez uma mala e foi-se embora. Não sei para onde foi, provavelmente para a casa da Vanessa. Embora me perguntasse quão entusiasmada ela estaria agora por o acolher. Agora que ele tinha perdido a maioria dos seus bens e enfrentava uma possível ruína profissional. Dormi na nossa cama. Agora minha cama. Pela primeira vez em semanas, e apesar de tudo, apesar do fim do meu casamento e da feiura do último mês, dormi profundamente. Porque, pela primeira vez desde que descobri a traição do Garret, senti que tinha controle sobre o meu futuro. Na manhã seguinte, o mundo do Garret desmoronou-se de verdade. Embora ele tivesse assinado o acordo para evitar que eu expusesse os seus crimes financeiros, eu não tinha feito nenhuma promessa quanto a manter silêncio sobre o caso. Às 9 horas da manhã, enviei um e-mail aos sócios gerentes da Caldwell & Remington, expressando a minha preocupação sobre o relacionamento entre o Garret e a sua secretária, incluindo datas e horários em que se encontraram durante o horário de trabalho. Ao meio-dia, o Garret estava a ligar-me, furioso de raiva. Os sócios gerentes tinham nos chamado para uma reunião de emergência. Relações no escritório não eram estritamente proibidas, mas a firma tinha políticas rigorosas sobre divulgação e relações de supervisão. O Garret tinha violado ambas. Prometeste não me expor se eu assinasse, gritou ele ao telefone. Prometi não expor os teus crimes financeiros. Corrigi. Não disse nada sobre o teu caso. Desliguei enquanto ele ainda gritava. Na segunda-feira seguinte, recebi um e-mail do sócio-gerente da Caldwell & Remington, a agradecer por ter trazido o assunto à sua atenção e informando-me que foram tomadas medidas apropriadas. Mais tarde soube que medidas apropriadas significava que o Garret tinha sido colocado em licença administrativa, pendente de uma investigação. Mas o verdadeiro golpe veio na terça-feira de manhã. Enquanto revia a documentação que tinha reunido sobre os casos do Garret, um dos auditores internos da firma descobriu discrepâncias nos registros de faturação, exatamente o tipo de irregularidade financeira que eu tinha descoberto. A licença administrativa transformou-se em despedimento. O despedimento levou a uma denúncia ao Comitê de Ética da Ordem dos Advogados do Colorado. A vida cuidadosamente construída do Garret estava a colapsar à sua volta e,
À medida que cada peça caía, não me encontrei a celebrar, mas a refletir sobre o quão mal tinha julgado o homem com quem me casei. Isso foi há 2 anos. É estranho como a vida pode transformar-se tão depressa, tanto a dele como a minha. Depois do divórcio ser finalizado, vendi a casa em Iglandsrente. Demasiadas memórias, demasiada energia negativa. Comprei um condomínio mais pequeno, mas bonito, no centro de Denver, com vista para as montanhas. O valor da venda da casa e da cabana, combinado com a minha parte dos investimentos, deu-me segurança financeira significativa. A queda do Garret foi espetacular e rápida. A Ordem dos Advogados do Colorado suspendeu a sua licença, pendente de uma investigação completa de ética. A autoridade tributária abriu uma auditoria às finanças dele, retroativa a 7 anos. A Caldwell and Remington distanciou-se completamente, chegando a emitir uma declaração pública a enfatizar que as suas ações eram unicamente dele e não refletiam as práticas da firma. Quanto a Vanessa, não ficou por perto muito tempo. Quando o dinheiro e o prestígio desapareceram, também desapareceu o interesse dela em construir uma vida com o Garret. Da última vez que ouvi falar dela, tinha se mudado para Chicago e estava a trabalhar para outro escritório de advocacia. Não a culpo, sinceramente. Ela era jovem, manipulada por alguém em posição de poder, que provavelmente me pintou como a esposa fria e focada na carreira que o negligenciava. É uma história antiga. Às vezes, perguntam-me se me arrependo de como tudo aconteceu. Se fui demasiado dura, demasiado calculista na minha resposta à traição do Garret. Talvez. Mas quando penso na alternativa, ficar com quase nada depois de 12 anos de parceria, vê-lo aproveitar os frutos do nosso trabalho conjunto enquanto eu lutava para reconstruir, sei que fiz a escolha certa para mim. A parte mais estranha foi encontrar o Garret há cerca de 6 meses. Foi numa cafetaria no centro da cidade. Estava diferente. Mais magro, menos polido. O relógio caro e o fato à medida tinham sido substituídos por roupas mais modestas. Trabalha agora como consultor jurídico, incapaz de exercer advocacia até que a suspensão da sua licença seja revista no próximo ano. A questão com o IRS foi resolvida com pagamento substancial e penalizações, mas pelo menos evitou acusações criminais. Falamos brevemente, de forma constrangida. Perguntou-me como estava. Falei-lhe da minha promoção a diretora-geral na minha firma, da associação sem fins lucrativos onde entrei para ajudar mulheres a alcançar literacia e independência financeira. Sempre foste a mais inteligente, disse ele com um sorriso resignado. Devia ter me lembrado disso. Ambos cometemos erros, disse eu, surpreendendo-me com a admissão. O meu foi pensar que o nosso casamento era algo que não era. E o meu foi pensar que podia encontrar algo melhor do que aquilo que tinha, respondeu ele. Para o que vale, lamento, Mel. Não só pelo caso, mas por tudo que aconteceu depois. Assenti, aceitando o pedido de desculpas sem oferecer perdão. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas o reconhecimento foi algo. Ao nos separarmos, ele fez uma última pergunta. Como soubeste das questões financeiras? Quer dizer, achei que tinha sido cuidadoso. Sorri. Sou analista financeira. Garret. É literalmente o meu trabalho detectar inconsistências e proteger ativos. Tu é que nunca prestaste atenção ao que eu realmente faço. Essa é a ironia de tudo isto. As competências que aperfeiçoei ao longo da minha carreira, competências que o Garret muitas vezes desvalorizava como menos impressionantes do que a sua destreza legal, foram exatamente o que me salvou quando o nosso casamento desmoronou. Hoje em dia, faço mais do que apenas sobreviver. Estou a prosperar. O trabalho com a organização sem fins lucrativos tem sido particularmente gratificante. Ajudei dezenas de mulheres a descomplicar as suas vidas financeiras durante o divórcio, ensinando-lhes a identificar ativos escondidos e a protegerem-se de parceiros que as deixariam vulneráveis. Já não penso em vingança. Não preciso disso. Viver bem é, de facto, a melhor vingança. Mas penso em lições. No que aprendi. No que posso ensinar aos outros. A lição mais importante. Informação é poder. Literacia financeira é liberdade. E ninguém, por mais que o ames, deve ter controle total sobre o teu futuro financeiro. Quanto ao Garret, soube recentemente que está a namorar outra vez.
Alguém da mesma idade desta vez. Alguém que espero que ele valorize por mais do que a juventude ou a aparência. Talvez perder tudo lhe tenha ensinado o que realmente importa. Ou talvez não. Em todo caso, já não é da minha conta. A minha vida agora pertence inteiramente a mim. E isso, mais do que qualquer acordo ou satisfação pela queda do Garret, é a verdadeira vitória. A chuva caía fortemente sobre Nova York naquela noite, como se o próprio céu lamentasse as escolhas de Richard Calavai. Ele estava sentado numa poltrona de couro escuro no topo da sua luxuosa penthouse, com um copo de uísque na mão, os olhos perdidos no horizonte da cidade que nunca dorme. Mas, ao contrário das luzes vibrantes da cidade, a escuridão consumia-o por dentro. O tempo tinha passado. Ele tinha tudo o que sempre sonhou. Dinheiro, carros de luxo, uma penthouse multimilionária e mulheres que pareciam esculpidas à perfeição. Mas, no fundo, um vazio corroía-o. Era uma dor silenciosa, lenta e cruel. O tipo de dor que nenhum champanhe caro, nenhuma viagem exótica e nenhum relógio de ouro podia alguma vez curar. E então ele viu a foto atirada sobre a mesa, amarrotada, esquecida. Mas, para Richard, ela gritava. Naquela foto, Clara ainda sorria. A mulher que um dia o amou incondicionalmente, que esteve ao seu lado quando ele não era mais do que um corretor de imóveis em dificuldades a tentar pagar as contas. Aquela que acreditava nele quando mais ninguém acreditava. Que trabalhava incansavelmente em 2 empregos, servindo mesas num restaurante barato e costurando vestidos até tarde da noite, só para garantir que as contas fossem pagas. A mesma mulher que ele destruiu. Richard fechou os olhos e tentou afastar as memórias, mas era inútil. Elas caíam sobre ele como um furacão, cada cena mais dolorosa do que a anterior. Antes de continuarmos, assegura-te de subscrever o canal para mais histórias como esta e diz-me nos comentários de onde estás a ver. Quero ver até onde esta história irá chegar. 7 anos antes, Richard era apenas um homem comum com sonhos demasiado grandes para o mundo. Ele e Clara começaram do nada, partilhando um pequeno apartamento alugado num bairro modesto, onde os canos estavam sempre a pingar e o aquecedor deixava de funcionar durante os invernos brutais. Mas, para eles, nada disso importava. O que importava era o amor. E Clara amava-o com cada parte da sua alma. Ela certificava-se sempre de que o jantar estivesse pronto, mesmo quando chegava a casa exausta do trabalho. Ficava acordada até tarde à espera de Richard voltar das reuniões, apenas para perguntar se ele precisava de alguma coisa. E, nos dias difíceis, quando ele pensava em desistir, ela segurava-lhe a mão e sussurrava: Tu consegues, Richard. Eu sei que consegues. Nunca duvides de ti mesmo. Foram anos de luta, sacrifícios e promessas sussurradas no escuro. Mas então tudo mudou. Quando Richard finalmente fechou um negócio multimilionário, a sua vida deu uma reviravolta brusca. O dinheiro começou a entrar. O seu estatuto mudou. Fatos caros substituíram as simples camisas que Clara lavava com tanto carinho. O pequeno apartamento foi trocado por um loft moderno e elegante. E com essa nova vida veio a tentação. Foi numa dessas festas de alto nível que Richard conheceu Vanessa. Ela era o completo oposto de Clara. Jovem, vibrante, sedutora. O tipo de mulher que exalava atração sem sequer tentar. Enquanto Clara representava lar, segurança e amor paciente, Vanessa era fogo, desejo, aventura. E Richard, cego pela sua própria arrogância, convenceu-se de que era isso que precisava. E então tomou a pior decisão da sua vida. Clara sentiu o perfume antes mesmo de ver Vanessa pela primeira vez. Era forte, avassalador, um aroma que não pertencia à sua casa. Ela sabia. Sempre soube. E, mesmo assim, quando Richard pediu para conversar naquela noite, uma pequena parte dela agarrava-se desesperadamente à esperança de estar enganada. Ele pigarreou, incapaz de a encarar nos olhos. Clara, eu preciso de ser honesto contigo. Eu mudei. As coisas mudaram. O coração dela afundou. Mudaram como? Richard passou a mão pelo cabelo, impaciente, irritado, como se fosse ele a vítima em tudo aquilo. Eu conheci alguém. Vanessa. Ela faz-me sentir vivo. Eu não quero mais esta vida aborrecida. Quero algo novo. Quero ser feliz.
Clara sentiu o chão desabar debaixo dos seus pés. Respirou fundo, tentando processar as palavras dele. Feliz. E eu, Richard? Depois de tudo que passamos. Depois de tudo que eu fiz por ti. Eu não mereço ser feliz também. Mas Richard já tinha feito a sua escolha. Vanessa estava à porta, segurando uma mala cara, olhando para Clara com indiferença entediada, como se ela não fosse mais do que um obstáculo no caminho. Anda, amor, disse Vanessa. A nossa reserva de jantar é às 8. E, assim, Richard calava e deitou tudo fora. O verdadeiro amor para perseguir uma ilusão. Clara não gritou. Ela não chorou. Ela simplesmente sorriu. Um sorriso oco e sombrio. E, na voz mais calma que conseguiu reunir, disse: vais arrepender-te disto, Richard. Talvez não hoje. Talvez não por anos. Mas esse dia vai chegar. O tempo passou e Richard seguiu com a sua nova vida. No início, tudo era perfeito. Vanessa levava-o a festas luxuosas, fazia-o sentir-se jovem outra vez. Mas a emoção de algo novo nunca dura para sempre. Vanessa não era Clara. Ela não ficava acordada até tarde à espera dele. Ela não se importava com seus dias maus. Ela só queria férias de luxo e joias caras. E, quando o dinheiro de Richard já não bastava para satisfazer os desejos dela, ela traiu-o sem pensar duas vezes. Foi aí que ele percebeu. Clara era o seu verdadeiro lar. Mas, quando tentou voltar, já era tarde demais. Porque Clara tinha renascido das cinzas e estava pronta para ensinar a Richard a lição mais dura da sua vida. Richard calava e costumava ser um homem que nunca se arrependia de nada. Ele sempre acreditou que cada decisão que tomava era certa. Que cada escolha o levava exatamente onde devia estar. Mas, naquela noite fria em Nova York, sentado sozinho na poltrona de couro da sua penthouse multimilionária, sentiu um peso esmagador no peito. Um vazio que nem o uísque mais caro podia preencher. Já tinham passado anos desde que assinou os papéis do divórcio e deixou Clara para trás. Anos desde que trocou o amor verdadeiro por uma paixão passageira. Lembrou-se exatamente do momento em que saiu de casa, aquela casa que partilharam, levando apenas os seus fatos caros e a certeza arrogante de que estava a tomar a decisão certa. Mas agora ele perguntava-se como pôde ser tão estúpido. Vanessa, a jovem sedutora por quem tinha abandonado Clara, já não fazia parte da sua vida. O casamento deles tinha sido uma mentira desde o início. No começo, parecia um sonho. Viagens luxuosas. Festas exclusivas. Hotéis de 5 estrelas. Mas, com o tempo, a realidade mostrou-se bem mais dura. Vanessa nunca esteve interessada nele. Apenas no que ele podia oferecer. Enquanto o dinheiro corria, ela sorria, chamava-o de amor e fingia que se importava. Mas, no momento em que surgiu uma crise financeira, após uma má decisão de negócios, ela mostrou quem realmente era. Sem hesitar, Vanessa deixou-o por um empresário mais jovem, mais rico, mais promissor. Ele mal teve tempo de processar a traição antes de a ver no braço de outro homem, a usar o colar de diamantes que ele tinha comprado para ela. Nessa noite, ao ver Vanessa afastar-se, Richard sentiu algo que nunca esperou. Solidão. Uma solidão profunda, que esmagava a alma. E foi nesse momento que percebeu, demasiado tarde, que tinha deitado fora a única pessoa que alguma vez o amou de verdade. Os anos passaram e Richard tentou seguir em frente. Mas o sucesso já não sabia o mesmo. Os jantares elegantes pareciam vazios. As mulheres que vinham e iam nunca preencheram o vazio que Clara deixou. Tentou encontrá-la vezes sem conta, mas era como se ela tivesse desaparecido do mundo. Até que um dia, por acaso, voltou a vê-la. A primeira coisa que chamou a sua atenção foi a risada dela. Aquela risada inconfundível. Tinha ouvido-a nos dias mais difíceis, nas noites mais escuras. E agora, sentado sozinho num restaurante sofisticado, virou-se para o som. E lá estava ela. Apenas algumas mesas de distância. E não estava sozinha. Clara estava deslumbrante. Mais bonita do que nunca. Vestida com elegância. A irradiar confiança e poder. Ela sorriu para o homem sentado à sua frente. Um homem que claramente a adorava. O coração de Richard apertou-se com uma dor que nunca tinha conhecido. Ela tinha seguido em frente.
Estava feliz. Mais feliz do que alguma vez esteve com ele. E, naquele momento, ele percebeu a verdade. Tinha cometido o maior erro da sua vida. Tinha de falar com ela. Tinha de explicar. Suplicar por perdão. Pedir uma segunda oportunidade. Mas Clara já não era a mulher que ele conheceu. E o que Richard não sabia era que este reencontro era apenas o começo de algo muito maior. Porque, enquanto ele sofria pelo erro que cometeu, Clara já tinha planeado a sua vingança. E ela seria impiedosa. Richard não conseguia tirar os olhos dela. Clara estava ali, sentada naquele restaurante luxuoso, a sorrir para outro homem como se nunca tivesse sofrido. Como se ele nunca tivesse existido. E isso destruía-o por dentro. A sua mente recusava-se a aceitar que ela tinha seguido em frente tão facilmente. Como se os anos que passaram juntos tivessem sido apagados sem deixar rasto. Tentou desviar o olhar, mas era impossível. Cada pequeno detalhe sobre ela era como um golpe direto ao seu orgulho ferido. O cabelo dela estava mais bem arranjado do que se lembrava. O brilho nos olhos já não era o olhar de uma mulher à espera do amor de alguém. Era o olhar de quem já tinha tudo o que precisava. E a risada dela. O seu peito apertou-se ao perceber que não ouvia aquela risada há anos. Uma risada genuína. Livre do peso da dor que ele lhe causou. Aquela visão já era um castigo cruel. Mas o pior era ver o homem à sua frente a segurar-lhe a mão com tanta naturalidade. A acariciá-la entre conversas leves e sorrisos discretos. Uma onda de ciúmes e raiva ferveu dentro de Richard. Quem era ele? Como se atrevia a ocupar o seu lugar? O empregado passou e perguntou se precisava de mais alguma coisa. Mas Richard nem sequer ouviu. Toda sua atenção estava presa em Clara e no homem misterioso. Tinha de fazer alguma coisa. Não podia deixar aquela noite acabar sem falar com ela. Impulsivamente, levantou-se da sua mesa e caminhou até ela. Cada passo parecia pesadíssimo. Mas o seu orgulho ferido empurrava-o para frente. Parou à frente dela. E, por um momento, o tempo pareceu congelar. Clara olhou para cima. O sorriso ainda estava lá. Mas era diferente. Não havia surpresa. Nem emoção. Nem sequer raiva. Apenas indiferença fria. Como se ele fosse um completo estranho. Clara. A sua voz saiu mais hesitante do que queria. Posso falar contigo? O homem ao lado dela levantou uma sobrancelha, curioso, mas não disse nada. Limitou-se a observar a reação de Clara. Ela cruzou os braços, inclinando ligeiramente a cabeça. Como se o estivesse a analisar. Depois, sorriu. Um sorriso lento, impossível de ler. Não sei, Richard. Podemos. A voz dela era calma, controlada. Como se aquele encontro não significasse absolutamente nada. Richard sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele esperava raiva. Esperava lágrimas. Qualquer coisa que mostrasse que ela ainda sentia algo por ele. Mas aquela indiferença era pior do que qualquer grito poderia ser. Podemos. Só preciso de alguns minutos. Por favor. Clara olhou para o homem ao seu lado, que apenas sorriu e acenou com a cabeça. Vou buscar outra bebida ao bar. Com licença. Levantou-se. Deu um leve beijo na testa de Clara. E afastou-se. Richard sentiu aquele beijo como uma faca no peito. Sentou-se no lugar agora vazio. E inspirou fundo, procurando as palavras certas. Mas como se pede desculpa por algo imperdoável. Estás linda. Disse finalmente. Clara riu-se. Mas não havia alegria no riso. Obrigada. Mas duvido que tenhas vindo aqui só por isso. Então, Richard, o que queres? Passou a mão pelo rosto, nervoso. Tentou recuperar a confiança que em tempos teve. Mas Clara já não era a mulher ingênua que acreditava nele. Eu lamento. Fui um idiota. Fiz tudo errado. Ela não disse nada. Apenas o observou. Tenho saudades tuas, Clara. Todos os dias. Percebi demasiado tarde que eras a melhor coisa da minha vida. Arrependo-me de tudo. Se ao menos pudesse voltar atrás no tempo. Ela levantou a mão, interrompendo-o. Mas não podes. A voz dela era firme. E sabes uma coisa, Richard? Eu não tenho saudades tuas. Nem um pouco.
As palavras dela atingiram-no como um soco no estômago. Clara, por favor. Eu sei que errei, mas eu amei-te. Ela inclinou-se ligeiramente, os olhos afiados. Não. Richard. Tu nunca me amaste. Tu amaste o que eu fazia por ti. Tu amaste o apoio, o cuidado, o conforto. Mas no momento em que tiveste a oportunidade, atiraste-me fora sem hesitação. E agora que foste abandonado, esperas que eu esteja aqui para te consolar. Ele não tinha resposta. A vida é engraçada, não é? Clara continuou, cruzando as pernas com elegância. Tu destruíste-me. Deixaste-me sem nada. Mas eu reconstruí-me. E agora, aqui estás tu, sozinho, a tentar recuperar algo que mataste com as tuas próprias mãos. Richard sentiu o desespero a aproximar-se. Clara, por favor, estou disposto a fazer qualquer coisa para corrigir isto. Só preciso de uma oportunidade. Ela respirou fundo, como se considerasse as palavras dele por um breve momento. Mas então a expressão dela mudou. Eu já te dei a minha resposta, Richard. A voz dela era final. O que foi? Não estás habituado a ouvir um não. Pois habitua-te. Porque eu sou a primeira coisa na tua vida que nunca vais recuperar. Richard sentiu a garganta apertar-se. Pela primeira vez, ele entendeu verdadeiramente. Ele tinha-a perdido para sempre. Clara pegou na mala e levantou-se, pronta para sair. Antes de se afastar, olhou para ele uma última vez e disse numa voz baixa mas firme. Tu escolheste deixar-me. Agora vive com isso. Depois virou-lhe as costas e caminhou na direção do homem que a esperava no bar, sem olhar para trás. E Richard ficou ali, arrasado. Porque finalmente ele compreendeu. A vingança de Clara não era barulhenta. Não era dramática. Era simplesmente seguir em frente. E deixar Richard viver para sempre com o peso da sua escolha. Richard sentia que o ar à sua volta estava a ficar mais fino. A visão turvou-se enquanto observava Clara afastar-se sem hesitação, sem um último olhar, sem sequer um traço da mulher que um dia chorou por ele. E isso doeu mais do que ele alguma vez conseguiria exprimir em palavras. Durante anos, ele tinha se convencido de que ainda havia um caminho de volta, que talvez, algures no fundo do coração dela, ainda restasse uma parte do amor deles. Mas agora, ele sabia. Não restava nada. Ele ficou ali, imóvel, enquanto o restaurante à volta continuava como se nada tivesse acontecido. As pessoas riam, brindavam, viviam as suas vidas, completamente alheias ao facto de que, naquele exato momento, Richard calava e estava a desmoronar-se. Parecia que o chão sob os seus pés estava a desabar, mas ninguém reparava. A garrafa de uísque à sua frente estava quase vazia quando finalmente se forçou a levantar-se. As mãos tremiam, mas ele ignorou. O empregado lançou-lhe um olhar subtil, talvez percebendo seu estado. Mas Richard limitou-se a colocar algumas notas grandes na mesa e saiu. A noite estava fria, cortante. Uma chuva leve caía, misturando-se com o brilho das luzes infinitas de Nova York. Ele vagueava pelas ruas cheias, sem rumo, alheio às buzinas dos carros e aos passos apressados à sua volta. A mente dele estava noutro lugar. Flashes de memórias. Momentos que ele tinha enterrado voltavam agora com uma força insuportável. Clara a rir-se enquanto cozinhava no seu primeiro apartamento minúsculo. Clara à porta, exausta, mas ainda sorridente após um longo dia de trabalho. Clara a segurar-lhe a mão na noite em que ele quase desistiu de tudo. Clara a chorar quando ele lhe disse que ia embora. A culpa atingiu-o com tanta força que ele teve de se apoiar num prédio só para recuperar o fôlego. Nunca tinha sentido nada assim. Sempre foi bom a seguir em frente, a recomeçar. Mas desta vez era diferente. Os dedos dele foram até ao bolso, tirando o telemóvel. Sem pensar, procurou o nome dela nos contactos. Ainda lá estava. Depois de todos estes anos. Ele nunca o tinha apagado. O polegar pairou sobre o ecrã durante alguns segundos, antes de finalmente pressionar o botão de chamada. Toque uma vez. Toque duas. Ao terceiro toque, uma mistura de esperança e desespero apertou-lhe o peito. Mas depois a chamada foi diretamente para o voicemail. Tentou novamente. Nada. Richard fechou os olhos e soltou uma risada amarga. Claro que ela não iria atender.
Por que haveria de atender? Ele tratou-a como se fosse descartável. E agora ele era o descartado. Continuou a andar até chegar ao seu prédio. Um arranha-céus imponente que antes o fazia sentir-se orgulhoso. Agora, parecia apenas frio e vazio. Tal como ele. A viagem de elevador foi lenta. E, quando as portas finalmente se abriram para sua penthouse, Richard sentiu um nó apertar-se na garganta. O espaço enorme. Os móveis caros. A vista deslumbrante da cidade. Nada disso importava mais. Tirou o casaco, atirando-o sem cuidado para o sofá, e caminhou até ao bar, servindo-se de outro copo de uísque. Ficou ali parado, a olhar para o líquido âmbar como se este contivesse as respostas para sua dor. E então, viu-a novamente. A foto esquecida sobre a mesa de vidro. Enterrada entre papéis e contratos. Uma foto antiga de Clara, tirada no primeiro apartamento deles. Ela segurava uma caneca de café, a sorrir para a câmara, os olhos a brilhar com uma ternura que ele nunca mais viu em ninguém. Richard pegou na foto com as mãos trêmulas, os dedos a percorrerem o contorno do rosto dela. Tentou lembrar-se do que era ser amado assim, ser olhado assim, mas já não conseguia, porque agora, ele era apenas um homem, sozinho, numa penthouse cara. E Clara era a mulher que finalmente aprendeu a viver sem ele. Nessa noite, pela primeira vez em anos, Richard calava e chorou. A chuva continuava a cair lá fora, batendo nas enormes janelas de vidro da penthouse. Richard ficou ali, ainda a segurar a foto, como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. O corpo tenso, os olhos ardendo, mas recusava-se a chorar novamente. Ele não era esse tipo de homem. Pelo menos, nunca tinha sido. As horas passaram e ele oscilava entre a dor e a culpa. A garrafa de uísque esvaziou-se antes que ele sequer desse conta. E o mundo à sua volta começou a girar. Cambaleou até ao sofá, mas a mente recusava-lhe paz. Tudo à sua volta gritava a ausência de Clara. O silêncio da penthouse era insuportável. Antes, tinha sido preenchida pelo som dos saltos dela contra o chão. A melodia suave da sua risada enquanto falava ao telefone. Os pequenos suspiros de frustração quando algo não corria bem. Agora, havia apenas o nada. Pegou no telemóvel novamente. A olhar para o ecrã, como se, de alguma forma, Clara fosse responder magicamente. Mas não respondeu. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada perdida. Nada. Por um momento, pensou em mandar um simples olá. Mas o que isso iria sequer significar? Clara já não o esperava. Ela não esperava nada dele. Ele tinha de a ver novamente. Não sabia o que ia dizer. Só precisava de dizer algo. Por impulso, agarrou nas chaves do carro e saiu. A cidade ainda estava viva. Luzes neon refletiam-se nas ruas encharcadas pela chuva. Conduziu sem direção. Mas o coração sabia exatamente para onde ir. A morada de Clara estava gravada na sua memória, mesmo que nunca tivesse estado lá antes. Quando parou em frente ao prédio dela, percebeu o quão diferente tudo parecia. Não era uma mansão. Não estava rodeado de riqueza. Mas era bonito. Elegante. Tinha tudo dela em cada detalhe. Clara nunca precisou de riqueza para brilhar. Ela sempre teve algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Richard ficou ali por alguns minutos. Apenas a observar. Não tinha um plano. Nenhuma frase ensaiada. Só queria um vislumbre dela. Prova de que, de alguma forma, ela ainda fazia parte do mundo dele. E então, ele viu-a. Clara saiu do prédio, envolta num casaco elegante. O sorriso radiante, como se a chuva nem existisse. Ao seu lado, o mesmo homem do restaurante segurava um guarda-chuva por cima dela, protegendo-a da chuva. Riam juntos. E, sem hesitar, ele pousou a mão gentilmente na parte inferior das costas dela. Um gesto tão natural, tão familiar. Richard sentiu o peito arder. O instinto gritava para sair do carro, para chamar por ela, para impedir aquele momento de acontecer, como se ainda tivesse esse direito. Mas não tinha. Já não. Ele deixou-a ir. Ela seguiu em frente. E o pior de tudo, ele sabia que não haveria segunda oportunidade, porque não era apenas o amor dela que ele tinha perdido.
Ele tinha perdido o direito de fazer parte da vida dela. E isso era a coisa mais cruel que Clara podia alguma vez dar-lhe. Richard apertava o volante com tanta força que os dedos ficaram pálidos. A pressão do seu aperto refletia a dor crescente dentro dele. O peito subia e descia de forma irregular. A respiração curta e desigual traía o caos na sua mente. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Clara estava mesmo ali, tão perto, e ainda assim completamente fora de alcance. O homem ao lado dela abriu-lhe a porta do carro. Um gesto simples, mas cheio de significado. Richard lembrou-se de quando era ele que fazia isso. Quando pequenos gestos de cuidado faziam parte natural da vida deles. Agora, outro homem ocupava o seu lugar. E Clara aceitava isso com naturalidade. Sem hesitação. O suave zumbido do motor do carro encheu o ar antes de ela arrancar, deslizando pela rua molhada. Richard observou as luzes traseiras vermelhas a ficarem cada vez mais pequenas, até desaparecerem na escuridão da cidade. Ele recostou-se no banco e soltou um longo e pesado suspiro. O que é que ele estava a fazer ali? O que esperava ganhar com isso? Tentou convencer-se de que conseguiria seguir em frente, que ficaria bem, mas sabia que era mentira. Era demasiado tarde para arrependimentos. Demasiado tarde para consertar o que estava partido. Ele tinha-a destruído com as suas próprias mãos. E agora estava a pagar o preço. Então, um pensamento atingiu-o. E se Clara soubesse que ele estava ali? Ela ficaria desconfortável. Ou pior, e se ela simplesmente não se importasse? O peso desse pensamento esmagou-o. A ideia de que ele já não significava nada para ela. Que nem o seu nome despertava qualquer emoção. Era insuportável. Richard rodou a chave na ignição e começou a conduzir sem rumo. As ruas de Nova York passavam por ele desfocadas. Mas ele mal as notava. A sua mente estava presa no passado, a reviver cenas que o assombrariam para sempre. Lembrou-se do dia em que contou a Clara sobre Vanessa, do olhar nos olhos dela, de como eles ficaram brilhantes com lágrimas que ela se recusou a deixar cair. Ela não gritou, não implorou, apenas aceitou. Mas agora Richard via o que antes fora cego demais para perceber. Clara não aceitou. Ela simplesmente escolheu não se humilhar por alguém que não a merecia. Bateu com o punho no tablier no semáforo vermelho. A frustração fervilhava dentro dele. Mas não era com Clara, nem com o homem que a substituiu. Era com ele próprio. Com a sua arrogância. Com a sua cegueira. Com a crença tola de que ela estaria sempre lá, à espera dele. Pronta para o receber de volta sempre que ele decidisse voltar. Mas ela não estava. Ela tinha seguido em frente. E agora ele era apenas um espectador da felicidade dela. O semáforo ficou verde. Mas Richard não se mexeu. Os carros atrás dele apitavam com impaciência. Mas ele não os ouvia. O mundo à sua volta já não importava. Porque, naquele momento, ele percebeu algo que o quebrou por completo. Clara não o odiava. Ela simplesmente o tinha esquecido. E não havia castigo pior do que esse. Richard sentia o peso do tempo a esmagá-lo por dentro. O peito subia e descia num ritmo irregular enquanto estava sentado naquele mesmo banco de madeira. Aquele onde em tempo segurou a mão de Clara e lhe prometeu um futuro. Agora, olhava para suas próprias mãos. Vazias. A tremer. Como se finalmente compreendesse a enormidade do que tinha perdido. O vento frio da meia-noite cortava-lhe a pele. Mas ele não se mexia. A cidade ainda brilhava à volta dele. Os faróis dos carros a passar piscavam como fantasmas na noite. Mas nada fazia sentido. Estava perdido dentro da sua própria existência. Um homem que tinha tudo. E falhou em valorizar qualquer coisa. Pegou no telemóvel novamente. A olhar para o nome de Clara no ecrã. Podia tentar. Podia enviar uma mensagem curta e simples. Só para ver se ela respondia. Clara. Tenho saudades tuas. Os dedos pairavam sobre o teclado. Mas ele hesitou. Respirou fundo. Fechou os olhos. E apagou a mensagem. O que é que ele estava à espera? Que ela lesse. E largasse tudo para voltar para ele. Que esquecesse anos de dor. Abandono. Humilhação. Clara não era esse tipo de mulher. Nunca foi.
Ela reconstruiu-se. Ela seguiu em frente. Ela encontrou a felicidade noutro lugar. E ele? Ele estava ali, sozinho, a afogar-se nas consequências da sua própria arrogância. Richard fechou os olhos e deixou-se cair para trás no tempo, como se quisesse castigar-se ainda mais. Viu Clara nos dias difíceis, a segurar um cheque pequeno nas mãos, a calcular mentalmente como esticar o dinheiro até o fim do mês. Viu Clara coser roupas até tarde da noite, os olhos pesados de cansaço, e ainda assim sempre a sorrir para ele sempre que ele entrava pela porta. Tu consegues, Richard. Nunca duvides de ti mesmo. Ela repetia essas palavras como um mantra. Ela acreditava nele antes mesmo de ele acreditar em si próprio. E como é que ele a retribuiu? Traindo a confiança dela. Atirando-a fora como se fosse apenas um obstáculo na sua nova e melhorada vida. E agora? Agora era ele quem ficava para trás. Esquecido. Richard passou a mão pelo rosto e soltou um suspiro trêmulo. Olhou à volta e viu casais a passar, de mãos dadas, a rir juntos, a partilhar momentos simples, que ele nunca mais teria. Porque não importa quantas mulheres entrassem na sua vida, nenhuma seria Clara, nenhuma o olharia com o mesmo amor, a mesma devoção, a mesma esperança. Esperança que ele destruiu. Ficou ali mais um pouco, a sentir a noite ficar mais fria à sua volta. A mente já não procurava desculpas. Já não tentava convencê-lo de que havia forma de corrigir isto. Não havia. Ele tinha perdido. Não só Clara, mas a si próprio. E essa dor, esse vazio, esse arrependimento, segui-lo-ia para o resto da vida. Porque há feridas que nunca curam. E há erros que nunca podem ser desfeitos. Os anos passaram. Nova York manteve-se igual. Sempre vibrante. Sempre acelerada, como se o tempo não tivesse piedade de ninguém. As ruas continuavam cheias de histórias, de pessoas a ir e vir, a cruzarem-se sem nunca perceberem o peso dos seus destinos entrelaçados. Para o mundo, Richard Calavai era apenas mais um homem entre milhares. Mas dentro dele, algo tinha morrido. Ele nunca mais foi o mesmo. Os seus negócios prosperaram, mas a emoção do sucesso já não importava. Comprou novos apartamentos. Abriu empresas. Multiplicou a fortuna. Mas e depois? O dinheiro já não lhe trazia satisfação. As mulheres que entravam e saíam da sua vida eram todas iguais. Cópias vazias umas das outras. Sem história. Sem alma. Sem nada que pudesse preencher o vazio dentro dele. Tentou convencer-se de que estava bem. Tentou ignorar os anos a passar. As marcas que o tempo deixava no seu rosto sempre que se via ao espelho. Mas era difícil fugir à verdade. Era difícil fingir que ainda havia algo pelo qual valia a pena viver. Tudo o que tinha agora era rotina. Acordar sozinho numa cama demasiado grande. Um pequeno almoço sem sabor. Reuniões intermináveis. Jantares de luxo em restaurantes onde as pessoas riam à sua volta. Mas ele já não conseguia rir com elas. Porque o peso do arrependimento nunca o deixou. Tentou procurá-la novamente algumas vezes. Arranjou desculpas para passar por sítios onde talvez a visse. Mas Clara nunca estava lá. Nunca a viu outra vez. Era como se o universo tivesse apagado todos os traços dela da sua vida. Até que um dia, estava no aeroporto, a folhear uma revista. Quando a viu, ela, lá estava. Uma fotografia impressa num artigo sobre mulheres de sucesso na indústria do design. Clara Calavai. Não. Clara Bennett. Ela tinha deixado o nome dele para trás. O nome dele já não fazia parte da identidade dela. O peito dele ficou pesado. Richard olhou para o artigo, absorvendo cada palavra como se fossem facas a cortar-lhe a pele. Ela tinha a própria empresa agora. Criava peças exclusivas. Dava palestras por todo o mundo. Era admirada. Respeitada. Feliz. E depois? A parte que o destruiu por completo. Uma fotografia dela sorrir ao lado de um homem. Com uma criança nos braços. A legenda dizia tudo. Clara Bennett com o marido e o filho na sua casa na Califórnia. Richard sentiu a garganta apertar. O nó era tão sufocante que se tornou difícil respirar.
O corpo dele congelou. A mente ficou em branco. Olhou para aquela imagem como se fosse uma ilusão cruel. Mas não era. Ela tinha uma nova vida. Uma família. Um amor que não era ele. Fechou os olhos. E afundou-se no banco. Clara tinha seguido em frente. Seguido em frente sem ele. E, naquele momento, Richard percebeu a verdade mais dolorosa da sua existência. Ele passaria o resto da vida a lembrar-se dela. Mas ela nunca mais pensaria nele. E essa era a maior vingança de todas. Uma história de amor, traição e arrependimento. Richard fez a sua escolha. E pagou o preço. E Clara, ela provou que a melhor vingança é a felicidade. Sem nunca olhar para trás. Mas agora quero ouvir a tua opinião. Achas que Richard merecia este destino? Se estivesses no lugar da Clara, perdoavas? Ou fazias o mesmo?